Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje é a nossa segunda aula de Filosofia da Recuperação. Os conteúdos abordados serão do livro 4, capítulo 1, Mitologia e Filosofia, das páginas 238 a 243, e o capítulo 2, Os Pré-Socráticos e a Curiosidade sobre o Mundo, páginas 244 a 251. Bom, gente, a atividade de vocês estará disponível na agenda eletrônica e deverá ser feita no caderno. Vamos começar com o nosso capítulo 1, Mitologia e Filosofia. Neste capítulo, você vai descobrir como foi a transição do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Página 239, mergulhando em outro mundo. Aqui é necessário fazer um exercício importante, o de mergulhar em uma outra época, bem distante da nossa, mais ou menos 2.500 anos. Bastante tempo, não é? Naquela época não existia internet, celular, nem redes sociais, nada de tecnologia. Podemos nos perguntar, como as pessoas daquela época se relacionavam com o mundo? Como compreendiam de onde as coisas vinham e para onde iam? Como aconteciam as transformações da natureza? Esse é um ponto importante. A explicação conhecida antigamente para as mudanças da natureza era diferente da que conhecemos hoje. Portanto, era uma explicação mitológica. Uma visão mitológica do mundo é baseada em mitos, histórias que têm deuses como os personagens, com poderes suficientes para mudar o mundo. As aventuras eram muitas e aconteciam o tempo todo. Elas tornavam possíveis as explicações para perguntas como: por que chove? Por que as pessoas se apaixonam? Dentre tantas outras. Então, assim, antigamente não havia tecnologia, né? Hoje as coisas são bem mais práticas. Se você quer saber como acontece o fenômeno da chuva, você vai na internet, pesquisa e lá estará a sua resposta. Mas e antigamente? Como é que as pessoas faziam para solucionar essas perguntas? Né? Por que chove? Por que está acontecendo essas transformações da natureza? E aí é onde tem a questão da visão mitológica. Antigamente, as respostas para essas perguntas vinham através da mitologia, através dos mitos. Por exemplo, por que está chovendo? Ah, o Thor agitou seu martelo e por isso está chovendo. Esses mitos, eles eram pregados pelos poetas e as pessoas confiavam nesses poetas. Então, tudo que eles falavam, as pessoas acreditavam. E eles falavam também justamente para ter o quê? Essa questão de ter uma resposta, né? Então, assim, as pessoas perguntavam muito, queriam saber como as coisas aconteciam, e aí vinham esses mitos narrados pelos poetas que davam essas respostas. Isso a gente chamava de visão mitológica. Então, tudo que acontecia era por conta dos deuses. Algum deus estava relacionado com aquele fenômeno, e aí isso era a resposta para aquele fenômeno. Um primeiro exemplo da mitologia na página 240, Thor e seu martelo. É um mito muito famoso no norte da Europa. Ele pode ajudar a compreender como funciona o pensamento mitológico. Esse modo de ver o mundo era a tentativa de explicar os acontecimentos e as mudanças da natureza. Quando troveja e relampeja, geralmente também chove, um fenômeno vital para os camponeses da era dos vikings. Por isso, Thor passou a ser adorado como deus da fertilidade. A resposta mitológica para a origem da chuva era o agitamento, portanto, a de que Thor agitava o seu martelo. E quando caía a chuva, as sementes germinavam e as plantas cresciam no campo. Não se entendia por que as plantas cresciam nos campos e como davam frutos. Mas os camponeses sabiam que isso tinha alguma coisa a ver com a chuva. Além disso, todos acreditavam que a chuva tinha algo a ver com Thor, e isso fazia dele um dos deuses mais importantes. Então, olha só, essa questão da visão mitológica é justamente isso. Os mitos, eles traziam respostas para como aconteciam os fenômenos da natureza. Por exemplo, as pessoas perguntavam, por que chove? E aí dizia-se que era porque o Thor agitava o seu martelo e com isso a chuva acontecia. Mas os camponeses também perceberam que quando chovia as sementes germinavam, os frutos cresciam, né? Então eles acreditavam que sabiam que tinha a ver com a chuva, mas não sabiam explicar o porquê.
E isso era dado crédito a quem? Ao Thor. Poxa, se a chuva é tão importante, o Thor é muito importante. E por isso ele era considerado o deus da fertilidade, já que a fertilidade tem a ver com a questão fértil dos campos que estavam relacionados às chuvas. Então a gente pode entender que a visão mitológica era uma visão baseada em mitos que traziam os deuses como personagens principais e traziam também, e isso trazia respostas sobre como aconteciam os fenômenos naturais. Um novo jeito de pensar, página 242. A mitologia é um jeito instigante e interessante de olhar o mundo e tentar explicá-lo. A Grécia passava por tantas transformações e mudanças que ficava difícil continuar acreditando na visão mitológica do mundo. Então, assim, como a Grécia estava passando por constantes mudanças, as pessoas começaram a desconfiar da questão da visão mitológica. Atenas, uma das principais cidades gregas, evoluía rapidamente. O comércio, com a invenção da moeda, crescia cada vez mais. Imagine a revolução. Deixar de trocar um punhadinho de grãos que você produzia por outro punhadinho de ervas que seu vizinho tinha, para então trocar seus grãos por 3 moedas. Outro acontecimento muito importante foi o nascimento da política. A primeira democracia ela nasceu na Grécia. A cidade respirava política. Todos os cidadãos podiam refletir e opinar sobre o que era melhor para a cidade. Então, assim, as cidades gregas elas estavam passando por constantes transformações. Teve o surgimento da moeda, teve a questão do surgimento da política, o aparecimento da democracia, que fez com que as pessoas, os cidadãos, somente quem era considerado cidadão, que era, no caso, mulheres não podiam, escravos não podiam, mas as pessoas que eram consideradas cidadãos, elas podiam opinar sobre as decisões políticas das cidades gregas. Esse movimento reflexivo despertou nas pessoas uma nova maneira de pensar. Veja só, eu, cidadão de Atenas, posso pensar, refletir, opinar sobre qual é o melhor caminho para a política da minha cidade. Será mesmo que são os deuses que controlam tudo? Quando a política surgiu, os cidadãos gregos eles começaram a perceber que as coisas aconteciam porque eles decidiam, porque eles se reuniam, porque eles refletiam, porque eles opinavam. Então eles começaram a questionar, será que os deuses têm mesmo tanto poder assim? Se somos nós que estamos decidindo as coisas, se somos nós que estamos fazendo com que as coisas aconteçam através de nossas opiniões, das nossas reflexões e das nossas decisões, então isso começou a derrubar um pouco a questão do poder dos deuses. O desenvolvimento histórico, social e econômico de Atenas fez com que as pessoas repensassem suas crenças nos deuses e nas explicações mitológicas da natureza. Ou seja, esse desenvolvimento trouxe um questionamento para essas pessoas. Será que os deuses têm mesmo esses poderes todos? Será que tudo acontece por conta dos deuses? Assim, uma nova etapa começou. Se a mitologia não consegue mais explicar como acontecem os fenômenos da natureza, por que os explicaria? Se não são os deuses que fazem chover, quem ajuda as pessoas a terem os filhos, a colheita da agricultura? Quem é que é responsável por todas essas coisas que acontecem? Este passou a ser o desafio a partir daquele momento. Descobrir como os gregos passaram a ver o mundo e, consequentemente, como nós passamos a vê-lo. Então, assim, como eles perceberam que os deuses não tinham esses poderes todos, eles começaram a se perguntar, se não são os deuses, como é que acontece? Se não são os deuses que estão fazendo essas coisas, quem está fazendo? Como isso acontece? O que pode estar acontecendo? E aí a gente entra no capítulo 2, que vai falar sobre a questão dos pré-socráticos e a curiosidade sobre o mundo. Página 245, começar a compreender. A gente já teve a oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Este pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato que sempre existiu alguma coisa. Então, os gregos, quando eles começaram a questionar que não eram os deuses que tinham esse poder todo, de onde as coisas vinham, eles sempre acreditavam que alguma coisa gerou tudo que existe. Então, assim, nada apareceu do nada. Alguma coisa surgiu e gerou tudo que existia no mundo. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isso sem falar em como um bebê podia sair do corpo da sua mãe. Então eles começaram a questionar.
Se uma coisa deu origem às demais, vamos analisar. Se essa coisa fosse a água, como é que a água ia se transformar, por exemplo, num peixe vivo? Como é que uma terra, se fosse da terra, não, acho que não foi a água, foi a terra. E como é que a terra ia se transformar em uma árvore cheia de frutos, cheia de flores? E aí começaram todos esses questionamentos. Os filósofos viam com seus próprios olhos que haviam constantes transformações da natureza. Mas como isso era possível? Como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente, numa forma de vida, por exemplo? Então, assim, os filósofos, eles percebiam que haviam essas transformações da natureza, mas eles não sabiam explicar como elas aconteciam. E eles não sabiam, por exemplo, como é que, já que é uma coisa que deu origem às demais, como é que essa coisa podia se transformar em algo completamente diferente dela. Então, esse foi um dos questionamentos que os filósofos tiveram. Como isso se chama? Página 246. A atitude de pensar, refletir, dialogar e investigar sobre o mundo que nos cerca é chamada de atitude filosófica. Então, assim, o que é a atitude filosófica? É a atitude de pensar, refletir, dialogar e investigar sobre o mundo que nos cerca. Ela acontece quando assumimos a posição de filósofos e saímos em busca do conhecimento, investigando com outros colegas um assunto que ainda não conhecemos. Então, assim, digamos que há um assunto que a gente não conhece. A gente vai fazer uma pesquisa, vai investigar sobre aquele assunto, vai pensar sobre aquele assunto, vai debater aquele assunto com algum colega. Nessa questão, a gente está assumindo a posição de filósofo e tendo uma atitude filosófica. A atitude filosófica aconteceu na Grécia Antiga, quando a explicação mitológica para os fenômenos da natureza já não era suficiente. Então, assim, na Grécia, lembra que eu falei que as pessoas começaram a questionar sobre os deuses, que eles não tinham esse poder todo? Pois é, se eles não tinham esse poder todo, as pessoas queriam descobrir como é que as coisas aconteciam. E aí foi onde os filósofos começaram a ter essa atitude filosófica, começaram a pensar, investigar, refletir, dialogar sobre esses fenômenos da natureza. Como os mitos não fundamentavam mais os fenômenos naturais, algumas pessoas começaram a pesquisar como é que o mundo funcionava. Qual seria o princípio de tudo? Os primeiros filósofos, na época, não tinham muita consciência disso, mas depois criaram um grupo de muitas pessoas pensantes e filósofas. A partir de agora, a gente vai conhecer quem foram esses primeiros filósofos que iniciaram esse caminho pelo qual você está passando hoje. Além de você aprender sobre a atitude filosófica, viver essa experiência com seus colegas vai fazê-lo conhecer um pouquinho do que os primeiros filósofos viveram na Grécia Antiga. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esses primeiros filósofos que começaram a investigar a questão dos fenômenos naturais e do surgimento de tudo. E os filósofos? Agora nós investigaremos um pouco do que os filósofos estudaram na Grécia Antiga. Nós vamos juntar dois momentos. Primeiro momento, a conversa que tivemos sobre haver ou não um único elemento presente em todas as coisas do mundo. Então, assim, a primeira coisa a gente vai saber se há ou não um único elemento que está presente em tudo, que desse elemento surgiram outras coisas. E segundo, a nossa atitude filosófica de pensar, refletir, dialogar e investigar a fundo o mundo que nos cerca. A filosofia em Mileto. Muitos filósofos viveram em Mileto, antiga cidade grega. Conhecemos um pouco das ideias de três deles, o Tales, o Anaximandro e o Anaximenes. Gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que esses filósofos, eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza, porque eles investigavam principalmente as questões relacionadas a fenômenos naturais e também a questão do surgimento da vida. E também ficaram chamados de filósofos conhecidos como filósofos pré-socráticos, que vieram antes do filósofo Sócrates. Esses filósofos pré-socráticos, eles abordavam principalmente as questões relacionadas a fenômenos naturais. E alguns filósofos que vieram após o Sócrates já pensavam em outra coisa, questão de justiça, questão de percepção, tiveram outros conceitos. Por isso eles são chamados de filósofos pré-socráticos. O Sócrates, ele fez meio que uma divisão dentro dessa filosofia. Vamos falar primeiro sobre o Tales. Ele viajou pelo mundo e calculou a altura de uma pirâmide no Egito. Como ele fez isso? Ele mediu a sombra da pirâmide no mesmo instante em que ela estava com o mesmo comprimento da sua altura real. Bom, o Tales, gente, ele era um matemático, né? E então, a primeira coisa que ele fez foi viajar pelo mundo
E quando ele chegou no Egito, que ele viu as pirâmides, ele foi calcular a altura dessas pirâmides. E aí ele começou a observá-las e percebeu que em determinado instante a altura da sombra era igual ao comprimento real. E aí foi quando ele calculou a altura da pirâmide. O Tales dizia que a água era a origem de todas as coisas. Então, para o Tales, tudo surgiu da água. Precisamente o que ele queria dizer com isso, nós não sabemos. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surgiu na água. E a água deveria retornar quando chegasse ao fim. Quando esteve no Egito, ele certamente observou no delta do Nilo como os campos inundados se tornavam férteis depois que as águas recuavam. E talvez também ele tenha visto como do nada surgiram sapos e rãs e como o campo ficava verde após a chuva. É, portanto, provável que o Tales tenha especulado como a água pode se transformar em gelo e vapor e depois retornar a água à forma líquida. Então, assim, quando ele foi para o Egito, ele percebeu que o rio Nilo inundava alguns lugares. E esses lugares que eram inundados pelo rio Nilo ficavam férteis. E aí surgiam novas plantas. Depois ele percebeu que com a chuva apareciam rãs, né? Apareciam sapos. Então ele achou que a água era que originava muitas coisas. Então, para ele, tudo surgiu da água. Então, vamos falar um pouco sobre o Anaximandro. Ele também tentou explicar a origem de todas as coisas, mas diferente do Tales, ele não achava que era a água. Ele dizia que o mundo era apenas um de muitos que existem e se dissolvem em algo que ele chamou de o indefinido. Não é fácil definir o que ele quis dizer com indefinido, mas parece claro que não se referia a uma substância específica como Tales. Ele acreditava que essa substância do qual surgiram todas as coisas era totalmente diferente das coisas que ela originaria. Portanto, não poderia ser algo tão simples quanto a água, e sim uma substância indeterminada. O Anaximandro ele também acreditava que as coisas surgiram de uma substância, mas que essa substância era completamente diferente de tudo que ela originou. Né? Então, assim, por exemplo, era uma substância que originou coisas completamente diferentes dela. Mas ele não acreditava que, por ser uma substância tão complexa, fosse algo tão simples como a água. Mas ele também não sabia qual era essa substância. Então, por isso, ele chamava de o indefinido. O Anaxímenes acreditava que a substância primordial era o ar, ou a névoa. Ele certamente estava familiarizado com a teoria do Tales sobre a água. Mas de onde viria a água? Ele dizia que a água seria o ar condensado. Quando chove, podemos perceber a água se condensa no ar. Quando a água se condensa ainda mais, dizia ele, ela se transforma em terra. Talvez ele tivesse observado terra e areia surgindo da neve derretida. Da mesma forma, ele dizia que o fogo seria o ar rarefeito. Segundo Anaxímenes, tanto terra quanto água e fogo seriam constituídos do ar. Então, para ele, a substância primordial que originou tudo era o ar. Ele achava que o ar estava o quê? A água se condensava no ar. Ele percebeu, quando ele viu, acho que provavelmente terra, a neve derretendo, aí ele viu terra com areia, então ele achava que tudo vinha do ar. Né? Ele achava que no fogo continha ar também, na água, enfim, tudo vinha do ar. E agora a gente vai falar uma questão dos filósofos com ideias opostas na página 249. Existiram outros filósofos em outras cidades gregas e em suas colônias. Eles também buscavam compreender o mundo em que viviam, o princípio de todas as coisas, o processo das transformações da natureza. E a gente vai falar um pouco sobre dois deles, que é o Parmênides e o Heráclito. Vamos começar pelo Parmênides, que ele era um dos filósofos mais conhecidos de uma das colônias gregas. Ele acreditava que a razão era a principal forma de conhecer o mundo, de modo que ela deveria estar acima dos 5 sentidos. Parmênides dizia que tudo que existe sempre existiu. Essa era uma ideia comum entre os gregos, para quem era dado como certo que tudo que existe sempre esteve ali. Lembra que eu falei que os gregos falaram que tudo que existe sempre esteve ali? Pois é. Da mesma forma, ele dizia que algo não pode se transformar em nada, e nada pode se transformar em algo diferente. Então, ele achava que tudo que existe sempre existiu, e que se fosse para poder ele analisar a questão dos sentidos e da razão, ele iria confiar na sua razão. Sempre ele iria escolher a razão. E o Heráclito, que viveu na mesma forma, na mesma época do Parmênides, tinha um pensamento muito diferente. Ele apostava mais nos seus sentidos do que o Parmênides. E ele dizia que tudo flui, que tudo está em movimento e nada para sempre.
Por isso que a gente não pode, por exemplo, se banhar no mesmo rio 2 vezes, né? Se jamais houvéssemos guerra, nunca daremos valor à paz. E se jamais houvesse inverno, nunca nos contentaríamos com a primavera. Ele dizia que tanto o bem quanto o mal tinham um lugar necessário no todo. E que se não houvesse um duelo constante entre os opostos, o mundo deixaria de existir. Ou seja, era importante essa questão do duelo entre os opostos para que houvesse o mundo. Para que o mundo existisse. Era importante, por exemplo, dar valor a uma refeição quando você conhecesse a fome. Você só conseguiria dar valor a uma refeição se você conhecesse a fome. Era o famoso duelo entre os opostos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo e gostado da nossa aula. Em caso de dúvidas, anota e tira durante as nossas videoconferências. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!